Mas eu quero dizer a vocês que nós reservamos essa sexta-feira para conversar sobre, na minha visão, a cereja do bolo da Semana Canavieira Canaplã. Nós passamos a semana toda discutindo safra, discutindo os problemas todos, os componentes e condicionantes dessa safra, quais expectativas nós temos, ouvimos o mercado, quer dizer, qual é a consequência do peso, da importância do Brasil, da redução de oferta no mercado, que expectativas nós temos de outros países, também discutimos no segundo dia. Passamos a discutir tecnologia, como é que a tecnologia e que relevância tem a tecnologia para o enfrentamento de momentos, digamos, de condição climática complexa, como nós tivemos esse ano, então com produtores, com consultores, e agora a gente está discutindo o RenovaBio. Qual a importância, porque eu chamo da cereja do bolo do RenovaBio? Nós acabamos de ver a cúpula do clima nos Estados Unidos, comandada pelo novo presidente, pela nova realidade americana, Joe Biden, e vimos o posicionamento dos vários países, inclusive do Brasil, sobre a redução de emissões de carbono. O que mais nos alegrou no debate foi a clara volta dos Estados Unidos ao xadrez climático, ao jogo de xadrez climático internacional, de uma forma muito efetiva, realmente de coordenação, inclusive com a Organização Mundial do Comércio, o comportamento dele. Vimos o Brasil e a posição do governo brasileiro falando do ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, falando da nossa questão do agro, quer dizer, safra, safrinha, e da matriz energética e dos renováveis, salientando o peso e a relevância da liderança brasileira na questão do etanol, né? Isso foi muito positivo. Então, a gente volta na nossa sexta-feira para falar da Política Nacional de Biocombustíveis. Lembrem-se, lançado no governo Temer, aprovado no governo Temer, regulamentado no governo Bolsonaro, e em 2020, o primeiro teste, o primeiro ano que a gente vai estar aqui discutindo sobre isso. É sempre importante lembrar, para aqueles que não conhecem tanto, eu quero aproveitar isso para deixar o Jacir mais livre, já entrando na moderação, nadando a valer, que a lei, vamos dizer assim, da Política Nacional de Biocombustíveis, que é chamada RenovaBio, ela acaba tendo na ponta dela o lançamento dos CBIOS, que são, digamos assim, os papéis que viabilizam esse estímulo que a lei dá, vamos dizer assim, a eficiência, a produtividade ou incentivo ao carbono verde sustentável, se a gente pudesse resumir isso, e no ambiente de comercialização que hoje é suportado pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis e pela B3, que é a Bolsa de Valores, né? Então, hoje nós temos uma parte obrigada, que as distribuidoras têm no planejamento que fazer a compra, e uma parte não obrigada, que nós gostaríamos muito que viesse para o ambiente de mercado e que expandisse de uma forma muito forte. Para mim, esse é o grande caminho que a gente deve chegar. Novembro 21, nós vamos ter a COP26 em Glasgow e tudo que a gente estiver falando e trabalhando vai ser fundamental para isso. Pois bem, nós temos aqui hoje craques, começando do nosso coordenador, mediador da reunião, que é o Jacir Costa, meu colega canavieiro de, eu não vou dizer quantos anos, de algumas dezenas de anos, grande amigo. Tenho muito respeito pelo Jacir, pela história dele, por tudo que ele fez e ele faz. O Jacir é hoje quem representa o agro e coordena o agro no COSAG, aqui em São Paulo, e meu colega de Conselho de Única. Enfim, eu quero passar a palavra para o Jacir para apresentar as feras que nós teremos debatendo conosco hoje. Por favor, Jacir, a palavra é sua. Bom, Caio, muito obrigado. Você que deu essa responsabilidade de dirigir esse debate composto por esse timaço de craques, né? E você pensou de uma maneira muito adequada as pessoas, porque o Mário Campos, que é o presidente do CIAMIG, ele foi muito ativo na formulação política do RenovaBio e participou de todas as conversas, discussões políticas, e que, se não fosse a decisão política tomada durante a presidência do Temer, nós não teríamos
o RenovaBio aqui. Devemos muito também ao ministro da época que coordenou esses trabalhos de um modo bastante importante, né? O Fernando Coelho Filho, que a gente deve sempre lembrá-lo, porque ele deu uma vitalidade para esse programa nunca visto, engajando outros ministros também nisso, e o Mário teve. O Luciano, junto com o Rossato, participaram das discussões, o Luciano no âmbito técnico das discussões pela Única, o Rossato representando os produtores de cana. São duas pessoas que são respeitadíssimas aí nesse meio de produção, tanto na indústria como na produção agrícola, que é a base aí do nosso RenovaBio, e a cabeça pensante, que é o professor Gonçalo. O professor Gonçalo é um grande formulador, um estudioso desse tema de mercado de carbono. Ele agrega bastante. Eu tenho a honra de segui-lo no LinkedIn e eu vejo as postagens dele. Sempre estou aprendendo com as mensagens e os posts que ele faz. Eu acho que a gente vai ter realmente um debate de altíssimo nível aqui, Caio. Meus parabéns aí pela montagem desse painel. Eu queria começar, nós tivemos aí o primeiro ano do RenovaBio, que se encerrou em dezembro, né? E eu posso dizer que a gente tem quase um ano completo, né? Porque, na verdade, o RenovaBio engatou mesmo a partir de julho, né? Então, nós estamos aí chegando no mês de maio, nós estamos aí no dia 30 de abril, e a gente tem quase vamos dizer, um ano aí, e uma experiência também do ano que terminou, do ano de 2020. Então, eu queria que cada um de vocês fizesse uma avaliação do RenovaBio, esse programa tão importante que visa premiar a eficiência ambiental do biocombustível, dos biocombustíveis de uma maneira geral. Eu queria começar com o Mário, por favor, Mário. Claro, obrigado, Jaci. Introdução muito bem feita por você. Cumprimentar o Caio, parabenizar a Canaplan por mais uma brilhante semana, no caso, uma semana de vontade de voltar aos encontros, né, lá em Ribeirão Preto, mas, infelizmente, em função do momento, a gente está de forma online, mas tem suas vantagens, né? A gente pode chegar aí, de certa forma, a uma discussão mais ampla, com mais pessoas participando. Já se você colocou muito bem, elencou vários nomes aí, extremamente importantes para a construção desse programa tão rico, tão interessante, que é o RenovaBio. Eu queria, primeiramente, valorizar a boa política pública, né? A gente, infelizmente, no Brasil, nós temos a mania de elaborar políticas públicas e depois não dar continuidade e nem ao menos avaliar e monitorar elas. Eu acho que o RenovaBio ele foi construído a várias mãos. O senhor mesmo colocou a questão política, a participação do ministro na época, Fernando Coelho Filho. Também queria valorizar aqui a participação do Miguel Ivan, que não está mais lá no Ministério, mas toda a equipe, né? O Paulo também, que não está lá mais, o Marlon, que ainda está, e valorizar também quem está lá hoje, né? O Zé Mauro, secretário, e o Pietro, comandando ali na diretoria de combustíveis, e toda a equipe dele. E valorizar também, o Jaci, toda a equipe da ANP, que fez realmente um brilhante trabalho, um esforço de regulamentação rápida, foi muito eficiente. A gente sabe como que uma agência funciona, com todo o seu engessamento no sentido de necessidade de consulta pública, de audiência, discussão com o mercado, ouvir todos os agentes. Eu acho que a gente conseguiu, em 2020, dar o start a um programa tão importante, tão interessante, com grande sucesso. Chegar e ver que boa parte das distribuidoras cumpriram os seus compromissos com as compras de CBIOS,
ver que boa parte dos produtores conseguiram se certificar, conseguiram vender os produtos, vender os CBIOS e ter uma renda com relação a esses CBIOS, mas, obviamente, ficaram ainda, ou ficaram ainda, algumas partes ainda para terminar ou encaixar nessa finalização dessa regulamentação dessa importante política para o Brasil. Eu vou citar algumas delas aqui, mas, de fato, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de discutir ao longo desse webinar, mas a questão da tributação, a questão da regulamentação também, da questão dos contratos de longo prazo aí com as distribuidoras, alguns itens aí que estão ainda a ser regulamentado. O pessoal de grãos aí tem reclamado porque não tem conseguido, né, pegar as informações primárias dos produtores de grãos. Realmente é complicado. Então, ou seja, ainda faltam alguns detalhes, mas o programa já pode ser reconhecido como um sucesso. E ele tem sido hoje valorizado em várias esferas, né? Inclusive tentando ser copiados para outros segmentos. Eu quero chegar um dia, Jaci, parar o meu carro no posto de combustível e ter o orgulho de ver que a gente tem lá quanto que cada combustível que está sendo oferecido ali no posto de combustível ele está emitindo. Então, o dia que a gente realmente chegar, encostar o carro no posto de combustível, abastecer, ter condição de ver quanto que foi a emissão desse combustível lá, daquele conceito do poço à roda, eu acho que nós vamos ter completado realmente todo esse processo, porque a gente vai ter incentivado o produtor, colocado todos os players dentro do processo, mas, acima de tudo, motivando, integrando também o consumidor em prol de uma descarbonização da nossa matriz de transporte. Muito obrigado, Mário. Eu gostaria, então, de passar para o Rossato, que está representando aí os produtores de cana e que é a nossa base de produção. Rossato, por favor, qual a sua avaliação do programa RenovaBio? Joia, Jacir, muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, também, seguindo aqui o Mário, parabenizar o Caio por, mais uma vez, manter a chama acesa aqui do setor e trazer uma semana recheada de discussões aí. Então, parabéns, Caio, e toda a equipe Canaplan por manter o nível de discussão a despeito de não podermos estar juntos. Cumprimentar você também, Jacir, agradecer aí pela calorosa apresentação para nós e dizer da minha alegria de estar aqui dividindo o painel com essa equipe aqui de alto nível dentro do nosso setor, ao Mário, ao Luciano e ao professor Gonçalo. O Jacir, assim, sendo muito prático, né, a nossa visão, né, a visão dos produtores é de olhar o RenovaBio com muito bons olhos, né? É um programa que ele veio para trazer uma visão da cadeia produtiva e que até parece que a gente já sabia que ia ter uma pandemia e que a agenda de sustentabilidade ia ser acelerada, né? Porque tudo está caminhando para o carbono, tudo caminhando para ser mais eficiente. É o IDH que está agora sendo falado, o IDH verde, né? Então eu trago agora, além de renda, saúde e educação, eu olho também o carbono do país e aí eu lanço um IDH verde. Então tem uma agenda aí que a pandemia acelerou e que nós já estávamos com o programa aí pronto para decolar. Acredito aqui que a sociedade ela acaba se organizando de uma maneira de que quanto mais organizada ela for, mais desenvolvida ela é. Essa é a nossa visão do setor. Quanto mais o grupo dos produtores for organizado, quanto mais as agroindústrias forem organizadas, mais ganha o setor como um todo. E a nossa visão é e aqui eu tomo a liberdade de, inclusive, parafrasear a posição da Orplana, né, no sentido de deixar o canal aberto para que as negociações continuem ocorrendo, né? Nós sabemos aí que existe aí uma grande discussão em torno dos percentuais, que é legítimo, né? Mas que a gente entende também que nós somos parte dessa cadeia produtiva, temos aí 1/3 da matéria-prima nos produtores e temos aqui uma unidade de juntos, né? Produtor, unidade agroindustrial, construir aí um caminho de um novo patamar. Para encerrar, a nossa visão como produtores assim como lá atrás
a transição da cana comercializada por massa de colmos para a qualidade foi delicada, foi complicada, mas depois que aconteceu, e ela não tinha também unanimidade, né? Ela gerou muitas discussões, muito parecido com esse momento que a gente está vivendo, mas que, definido a precificação da matéria-prima pela qualidade, tem um salto de eficiência no setor, porque você buscou não mais agora apenas massa de colmos, você buscou qualidade dessa massa de colmos. Nós entendemos que o programa RenovaBio ele vai trazer o setor de cana-de-açúcar nacional e os outros setores também que fazem parte do guarda-chuva RenovaBio para um novo patamar também, que é a sustentabilidade e de ter clientes, pessoas, sociedade, querendo pagar por quem é eficiente. Então, acredito que nós todos aqui temos uma grande oportunidade de dar um novo salto no setor da cana-de-açúcar. Obrigado aí, Rossato. É muito bom escutar essa visão de integração da cadeia produtiva, até porque hoje nós temos muita necessidade de estar, além de defendendo o RenovaBio, defendendo o próprio futuro do etanol, né, nessa transição energética. E essa integração da produção, essa visão moderna que você está apresentando, é importante, porque nós vamos ter de estar muito próximos aí na luta pelo etanol nessa transição energética. Obrigado. Eu queria, então, passar para o Luciano, que é o nosso diretor da Única e que vai estar se falando pela indústria. Por favor, Luciano. Obrigado, Jacir. Boa tarde a todos. Também gostaria de parabenizar o Caio e toda a equipe da Kenanapan por esse webinar e todos os outros que aconteceram ao longo da semana. Muito importante essa discussão. Para mim é um prazer estar aqui, né, uma equipe de feras, a começar pelo nosso moderador, o Jacir, que tem tido aí uma atuação no setor excepcional, em especial na Única. Tive a oportunidade aí de trabalhar e conviver com ele ao longo desses últimos anos, com o Belmário, ao Gonçalo. Em relação ao RenovaBio, acho que o último ano foi muito positivo, né? No final das contas, como o Mário falou, foi um programa debatido, amplamente discutido, a regulamentação acontecendo no tempo correto, com todos os problemas que a gente sabe envolvidos nesse processo. Foram 2 anos de conversa, de discussão, de regulamentação, de esforço enorme do poder público, do executivo para trabalhar nisso, e o programa se sustentou, né? No ano passado, foram lá adquiridos cerca de 15 milhões de CBIOS, o setor ofertou mais do que isso, mesmo com o efeito da pandemia, né? Nós tivemos, assim, proativamente uma discussão entre todos os agentes em comum acordo, reduziu a meta para que fosse adaptado, né? O programa começou num ano super tumultuado e no final das contas assim, se mostrou muito bem estruturado e inclusive, digamos assim, conseguiu se manter de forma muito adequada, apesar de todo o questionamento, em especial questionamentos dos distribuidores e até questionamentos jurídicos, legais. Então, eu acho que foi muito positivo. No setor produtivo, eu entendo que, mais do que a receita, o que interessa e o que para mim é importante, e aí muito alinhado com o que o Jacir e o Rossato mencionaram, é que o RenovaBio introduziu, de fato, o setor num novo plano no mundo energético, né? Se a gente vamos pegar os últimos 2 anos, mais da metade da receita do setor vem da energia. Essa é uma agroindústria que ultrapassou o campo da produção de alimento, de fibra. O ano passado, mais da metade da receita veio da energia, etanol e bioeletricidade. Se a gente pegar os dois, a bioeletricidade numa proporção menor, deu mais de 50% da receita. No ano retrasado, né, por uma safra mais alcooleira, safra 2019 e 2020, 65% da receita do setor veio do mundo da energia. E o mundo da energia está passando por uma transformação, né? No passado, toda a política pública, ação empresarial, era pautada por 2 elementos principais, né? Garantia de oferta, não pode faltar energia, e preços competitivos. Então, quero energia ao menor preço possível. O etanol, o boom do etanol nasceu assim, pro alto. Foi problema, choque de petróleo, de oferta e preço. No final da década de 80,
né, a queda da demanda por etanol, também com problema de disponibilidade de oferta e preço. O surgimento do carro flex em 2003, de novo, né, deu um boom no setor relacionado às questões de segurança de oferta e preço. Então, essas duas variáveis, essas duas diretrizes, nortearam toda a política pública e ação empresarial no mundo energético, não só no Brasil, a gente está colocando aqui etanol, ao longo da história recente. Agora, mais recentemente, em especial aí na última década e nos últimos anos, a gente viu aí a incorporação de um novo elemento. Então, eu preciso garantir oferta a preço competitivo com baixa emissão. Né? A questão da emissão vem de uma forma muito intensa e agora com a pandemia isso ficou ainda mais evidente. Então, sabendo que esse setor vai continuar desempenhando um papel fundamental no setor de energia, né, mais da metade da receita vindo da energia, a gente vai ter que entrar nessa nova onda do setor de energia, que é a energia de baixo carbono. Eu acho que é importante, assim, nesse primeiro momento, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? O RenovaBio trouxe para essa indústria uma série de conceitos que até então estavam desconectados da produção. Né? Hoje você vê gente falando em grama de CO2 por megajoule, 240 empresas já estão certificadas, 90% da produção. Hoje tem equipes que estão avaliando, mexem na RenovaCal, que operam um mercado de CBIOS. Quer dizer, trouxe uma dinâmica que até 4, 5 anos atrás era totalmente desconhecida. Como o Rossato falou, quando a gente introduziu lá o conceito de sacarose, ATR, etc., né, trouxe uma dinâmica nova. E agora a gente está introduzindo o conceito de intensidade de carbono, descarbonização, e eu acho que o setor tem um espaço enorme para ganhar eficiência ambiental nos próximos anos, não só eficiência econômica. Eu acho que a gente vai discutir isso, e isso vai ser essencial para que o setor continue tendo protagonismo nesse mundo da energia nos próximos anos. Então, eu acho que esse primeiro ano do RenovaBio marca, de fato, aí, um divisor de águas para o setor. Né? A gente está, de fato, entrando aí nesse novo mundo da energia, nessa discussão de descarbonização, o que é fundamental para a sobrevivência aí no médio e longo prazo. Obrigado, Luciano, pela tua colocação. Realmente, a gente precisa fazer com que o biocombustível continue a ter o protagonismo que ele já teve, né? Ele sempre esteve muito atrelado à indústria automobilística. Eu que sou mais velho, eu vou dizer que a gente já viveu ciclos, né? Nos anos 80, nós tivemos o ciclo do carro a álcool, que foi criado à base do pró-álcool. Nos anos 2000, 20 anos depois, o ciclo do carro flex, quando foi lançado e que consolidou essa importante posição. E agora nós estamos aí no ciclo da transição energética, e é por isso que eu quero aproveitar e passar para o nosso professor Gonçalo, ele que representa o lado intelectual desse importante transição energética que o Brasil e o mundo está vivendo. Professor Gonçalo, por favor. Jaci, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras generosas e seguramente minha mãe deve ter falado com você para me apresentar. Eu não sou nem de longe, né? Eu sou um homem das cavernas, curioso e super. Rapaz, tem uma coisa, eu não consigo me deixar enganar. Eu gostaria de ser uma pessoa enganável, mas eu não consigo. Quando me mostram coisas para tentar nos convencer apenas com base naquilo, porque todo mundo fez. Eu me lembro quer dizer, eu me lembro não, né? Eu li uma coisa fantástica, sabe, de Einstein, que foi mais ou menos assim, sabe? Quando o nazismo começou e tal, Einstein judeu, né? O nego começou a bater nele, né? Aí os nazistas chamaram 100 grandes cientistas alemães, né? Os alemães estavam, né, no topo da ciência, bioquímica, física, tudo que é lado. Aí chamaram 100 cientistas alemães para desconstruir a teoria da relatividade. Aí quando disseram a Einstein, pô, chamaram, rapaz, 100 caras, tem prêmio Nobel no meio e tal, para te destruir. Ele fez, para destruir a teoria da relatividade não precisa de 100 cientistas, precisa de apenas um fato. Para acabar com o etanol no mundo, não tem carro elétrico. Não precisa de fato, não tem fato.
E nós estamos sendo inundados com falácias, com emoção, com um monte de propaganda. Carol Grassi me mandou recentemente, fez, Gonçalo, olha esse filme que meu filho, que tem 9 meses, adora. Era um filminho, rapaz, de um zoológico, todo aqueles bichinhos pulando e tal. Aí tinha uma placa, só entra carro elétrico. 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Quer dizer, isso, qual é a capacidade que uma criança de 8 meses tem para saber que quando você faz a análise de ciclo de vida de um carro elétrico na Alemanha, ele polui tanto quanto o carro a diesel? Quer dizer, o cara conquista pelo coração. A gente não pode deixar isso. O único problema do etanol é ele não poder ser produzido na Europa. É só isso e mais nada. É a molécula mais incrível do mundo. Deveria ser a molécula, né, que todos nós utilizamos para produzir a energia, né, a energia líquida, no caso, a energia de etanol, de automóvel. A gente vai ter a oportunidade de falar aí durante esse bate-papo um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas, voltando a Einstein, é tudo energia. E o que o petróleo, né, transformou a gente, né? Somos hoje, o mundo é um mundo viciado em petróleo. O petróleo tinha 2 qualidades, né? Primeiro, densidade energética. Segundo, é líquido. Ou seja, a gente está falando do etanol. Densidade energética é líquido. Só que o petróleo tem um defeito. Emite CO2 que foi armazenado há milhões de anos, sob condições que a gente não tem mais no planeta. Quer dizer, o planeta produz petróleo no mínimo, que as condições que o planeta produz petróleo não existem mais. Então, a gente tem uma coisa que é renovável, alta densidade energética e líquida. Ou seja, é perfeita. O único problema é que não é produzido em países temperados. Só que agora a gente está produzindo no país tropical uma coisa que o país temperado entende bem, que é um produto financeiro, o CBIO, que a gente vai comentar um pouco mais. E, Jaci, nas próximas rodadas, eu queria aproveitar e agradecer ao Caio, né? Esse presente completamente inusitado, Uhum. que todos nós recebemos. Rapaz, desde meu mestrado, que eu não mexia no refratômetro, eu adorei, tá? Vai ficar aqui minha mesa em destaque. Agradeço demais ao pessoal pelo envio. Mas vamos continuar, nas próximas rodadas a gente comenta mais. Obrigado. Muito bem lembrado, professor Gonçalo. Realmente foi uma ideia genial do Caio de nos premiar com esse pequeno presente aí. Eu gostaria, então, de começar agora falando um pouquinho do nosso futuro. E aí o professor Gonçalo tocou num ponto muito importante, que é o mercado de carbono, o mercado de CBIO. O mundo inteiro está aí discutindo, nós acabamos de ver aí a cúpula do clima, né, que foi promovido pelo governo americano, pelo John Biden, e que nós vimos importantes pronunciamentos, como o Caio bem citou na sua introdução. E eu gostaria de ter de vocês o que vocês veem desse futuro do mercado de carbono e como que a gente depois podemos integrá-lo, como também foi citado pelo Caio, com a parte não obrigada. Quer dizer, fazer efetivamente que esse seja o nosso mercado, visto que é uma experiência que o Brasil nunca viveu, né? E é muito interessante o engajamento de outros players aí, não só no desenvolvimento desse mercado, mas também no desenvolvimento da eficiência energética, que eu gostaria que o Rossato e o Luciano explorassem também um pouco mais dentro desse aspecto, começando aí, como nós fizemos, pelo Mário. Por favor, Mário. Obrigado, Jaci. Jaci, tem acontecido algumas coisas extremamente importantes. Ontem mesmo, a IPBR fez um webinar com o José Mauro, com o Pietro, né? São pessoas importantes do Ministério de Minas e Energia, que constroem construtores, né, de políticas públicas e condutores da política pública, e eles apresentaram o programa Combustível do Futuro, né? Ainda está iniciando o processo, explicando o que é, mas um fato importante é que o Ministério viu a importância de integrar as diversas políticas que existem, não só na sua esfera, mas na esfera do governo federal. Então, ao colocar o RenovaBio,
o Rota 2030, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o Compete e outros aí que podem aparecer dentro desse processo, eu acho que é muito importante porque a gente vai realmente pensar não só o que vai acontecer daqui no ano que vem, mas o futuro, como o Gonçalo colocou, como você mesmo citou. A gente tem todo esse fantasma, eu vou denominar isso, fantasma do carro elétrico, que precisa ser discutido, porque enquanto a gente está aqui, os grupos de WhatsApp estão fervendo. Já assim mesmo sabe, a gente participa de um, onde as pessoas estão dizendo, daqui a 3, 4 anos só vai ter carro elétrico plug-in, não vai ter mais carro a combustão ou híbrido. Né? Então, as pessoas estão achando isso. Né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, onde o carro mais barato elétrico custa, talvez, R$240 mil, onde 90% dos carros brasileiros vendidos não deve passar de R$80 mil. Então, ou seja, a gente tem dificuldades aqui. Então, e a gente tem potencialidades, como o caso do etanol. Além disso, né, Jaci, o que a gente vê no futuro, quando a gente vê a importância dessa integração, é enxergar e ver que o Brasil está caminhando para um lugar certo. Por quê? Primeiro, a gente tem uma condição fiscal complicada. Né? Então, pensar em subsídio aqui no Brasil por qualquer coisa é difícil. Por outro lado, a gente tem uma condição de tributação da nossa economia também muito complicada. Então, pensar em aumento de carga tributária no Brasil também é muito difícil. Então, a gente criou, quando eu falo a gente, é porque foi de tantas mãos, né? E aí, lembrando aqui a importância grande da ciência brasileira, aqui representada pelo Gonçalo, mas também que trouxe toda a inteligência da Embrapa para todo o processo de construção do RenovaBio, e outros também que ajudaram na construção dessa importância política, mas a gente precisa entender que a gente criou um sistema onde ele está integrado dentro do segmento empresarial, ou seja, a gente tem distribuidoras que têm metas de compra, tem produtores que emitem o certificado e o mercado está ali dentro daquela estrutura. Qual que é o recurso governamental que nós temos aí? Não, a gente não tem nenhum. Você tem um esforço do governo na coordenação, lá na ANP, mas a gente está vendo realmente algo que está sendo solucionado, resolvido pela iniciativa privada. Eu acho que a gente buscou e a gente tem um importante programa para mostrar para o Brasil e para o mundo. Agora, é claro que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Então, a gente precisa discutir o segmento, como o Luciano bem colocou, essa mudança aí vamos usar uma palavra mais moderna, de mindset, né? Do mindset para a sustentabilidade, dos fenômenos do ESG, trazidos para dentro das corporações que cada vez estão ficando mais modernas, mais ativas no sentido da governança, do meio ambiente e da parte social. A gente tem visto o quanto é importante a gente realmente integrar e colocar a nossa cara para fora e começar a falar para todo esse conjunto de consumidores, de brasileiros, que, às vezes, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente virou consumidor de etanol, a partir do momento quando a gente conseguiu reduzir a tributação do etanol. São Paulo foi pioneiro, conseguiu lá atrás fazer isso. Então, o mineiro e o paulista, talvez aí o goiano, o paranaense, em parte, já tem essa mentalidade de conhecer o nosso produto. Mas será que o gaúcho, catarinense, pessoal lá do norte, alguns estados aí do Nordeste, eles são pessoas, tem etanol no posto, mas eu não sou consumidor porque o preço não compensa. Então, assim, essa mudança de mindset que a gente vai ver, que veio pelo produtor, veio pelas políticas públicas, pela cabeça de quem está no governo, pela cabeça de quem está no mundo, né? A mudança da posição do presidente Biden dos Estados Unidos é importantíssima nesse processo. E, sem dúvida, está mudando o consumidor. Então, como eu coloquei, Jaci, eu acho importante, um dia, o consumidor tem que parar no posto e ver quanto que aquele produto que ele está colocando no veículo dele emite. E, dessa forma, talvez ele passa a escolher o produto de uma forma no contexto ambiental e não mais no contexto de precificação. Né? Então, ou seja, nós temos muita coisa realmente para trabalhar, para caminhar. E como eu coloquei inicialmente, só para encerrar aqui essa pequena participação, a questão da tributação. Né?
Quando a gente começou a pensar o CBIO, todos pensamos, olha, no Brasil, títulos aí, né, títulos financeiros aí, que são isentos de imposto de renda. De repente veio a notícia, né? Vamos tributar o CBIO. Tributar o CBIO, gente, nós estamos ofertando um certificado de descarbonização. Se você tributa o CBIO, você está tributando a descarbonização. Que coisa é essa? Não estou na contramão, né? Então, eu acho que a gente pode evoluir muito ainda nessa questão do CBIO, né? Então, hoje, o imposto de renda é 15%, mais PIS/COFINS, mais todas as incertezas, porque não existe uma instituição normativa que regula isso, que regulamenta isso. Então, ou seja, a gente tem muita coisa ainda para evoluir e eu espero que a gente consiga, de forma conjunta, juntos, junto com o governo, trabalhar isso nos próximos meses, para que a gente tenha um certificado realmente sem tributo ou com tributação pequena, em função da característica e da condição do Brasil, mas eu acho que a gente tem que caminhar para esse lado. Então, pensando consumidor e essa questão da tributação. O Mário tocou em 2 pontos que eu considero muito importantes. Um é o combustível do futuro. Eu vejo lá dentro da Fiesp, estava tendo caminhos diferentes para se discutir a mobilidade urbana, mobilidade de meios de transporte, etc. E eu acho que o combustível do futuro vai estar unindo isso. Inclusive, nós vamos estar promovendo aí em breve uma grande reunião a nível de Fiesp, congregando vários conselhos, além do Conselho do Agronegócio, o Conselho de Infraestrutura, porque entra a eletricidade, etc., o Conselho do Meio Ambiente e o Conselho de Inovação, porque as discussões estavam sendo, cada um seguindo o seu caminho. E esse exemplo que deu o governo federal, e eu quero ressaltar o que o Mário colocou aí, que é o programa Combustível do Futuro, porque ele uniu vários programas que não se conversavam entre si. Não tinha uma conversa, uma unificação. Era a indústria e comércio com Rota 2030, o RenovaBio com Minas e Energia e Agricultura, o Proconv com Meio Ambiente, então, e também indústria e comércio. Então, essa conversa, essa unificação que está sendo dada pelo governo federal, eu considero um passo importantíssimo, Mário. E aí, vocês, lideranças políticas do setor, têm de realmente fazer com que isso dê certo, porque a gente tem de aproveitar esse momento que o governo está querendo dar uma direção única, e eu fiquei muito feliz também de ver que a coordenação desse programa vai estar com o Ministério de Minas e Energia. Então, foi muito, muito simbólica a reunião, e eu acho que você tocou num ponto muito importante que está falando realmente do futuro direcionamento que deve ser dado. O outro ponto muito importante, você disse que é a tributação dos CBIOs. Você começa supertaxando o mercado que ainda não existe. É uma coisa incrível. Um produto nascente, um produto do futuro, que é o mercado de carbono, um produto que vai dar para a nossa indústria uma diversidade de receita super importante, porque hoje a gente atua no mercado de açúcar, no mercado de etanol, no mercado de energia elétrica. Nós vamos estar mais um pouco inserindo esse quarto mercado de uma maneira muito mais efetiva na receita das unidades produtoras e também dos produtores, que é o mercado de carbono, que é o mercado do futuro, que eu tenho certeza que o professor Gonçalo vai avançar nesse tema, e que a gente precisa tocar. Então, você tocou em 2 pontos muito fundamentais que eu gostaria que os outros também explorassem,
Eu queria passar, então, aí a palavra para o Rossato, que já deu uma visão de modernidade do produtor quando está falando da integração. A gente tem lutas imensas aí pela frente e é importante essa integração. Rossato, então é com você a palavra. Joia, Jacir. Eu acredito que aqui a gente consegue separar essa tua colocação de olhar para o futuro em dois pilares principais, né? O primeiro é desse pilar da sociedade clamando por um ambiente e as lideranças globais, e a do Biden, mais recentemente, ela é simbólica pelo peso norte-americano na geopolítica, mas que vem ao encontro dessas duas novas gerações, né? Geração milênio, geração Z, que elas já nascem. O professor Gonçalo citou ali uma criança tendo já interação sem saber o que aquilo significa, mas já com a eletrificação e que já vai nascer pensando no limpo. É lógico que ali a colocação foi no sentido de uma eletrificação que não se olhou, não se atentou para matriz de produção dessa energia. Mas, nesse sentido, tem um clamor da sociedade, tem uma Agenda 2030 com as metas de desenvolvimento sustentável. Esse é um pilar. O outro pilar é do ponto de vista do produtor, do ponto de vista do setor, como oportunidade de sermos mais eficientes na produção de cana-de-açúcar. Existe uma percepção de que nós vamos passar a olhar muito mais o meu ambiente de produção de cana-de-açúcar de uma forma mais macro, no sentido de colocar também o carbono como parte da minha tomada de decisão de manejo. Por exemplo, hoje está se falando muito na agricultura regenerativa. Eu colocar uma poupança de investimento no meu solo, no sentido de culturas em cobertura, uma reforma de canaviais com soja, com amendoim, em que eu possa ali, através dessas culturas, por exemplo, injetar nitrogênio e não precisar trazer, ou precisar trazer menos nitrogênio como fonte fóssil para suprir a cana quando da instalação de um novo canavial. Situações em que eu tenho a definição de um manejo, eu vou optar por utilizar uma bactéria, Bacillus thuringiensis, num controle biológico da broca, ou eu vou fazer uma aplicação de um defensivo sintético que talvez tenha ali uma pegada de carbono mais elevada. Nós vamos começar a brincar na tomada de decisão, não só olhando o preço, custo de produção, mas sim o quanto eu posso ser eficiente em termos de precisar de menos carbono, mobilizar menos carbono na minha atividade. Então, acredito que são esses dois pilares. Ontem, o ex-ministro Joaquim Levy, ele publicou um artigo que o título é E Agora? E nesse artigo, ele traz um convite a refletir sobre a necessidade da criação de um modelo que precifique essas emissões. Ele fala muito em construir um mercado de carbono. Me deu vontade hoje de mandar um e-mail para o Joaquim Levy e falar, tem um tal de RenovaBio, tem uns CBIOS aqui, porque o discurso dele, um discurso de economista, e ele é um baita de um economista, é a visão de que daqui para frente, quem conseguir trazer isso aí dentro de um envelope conciso, com discurso, com métrica, vai atrair recurso financeiro. Então, passa a ser fundamental o estabelecimento de metas, reforçar nossas instituições, e aqui, Única, Orplana, essas instituições devem ser reforçadas, porque é ali que está a chance da gente alinhar, encontrar aliados e juntos achar quem vai pagar por isso. Esse dinheiro vai vir de fora, não vai vir daqui de nós. Não é um querendo tirar do outro. É se juntar para trazer recurso financeiro de fora. Para encerrar, a Mônica costuma usar uma frase que a gente às vezes fica preocupado com a pulga no elefante e o elefante está passando. O RenovaBio é um baita de um elefante. Só que a gente está entrando lá na orelhinha dele para buscar uma pulguinha desse tamanhozinho, Jacir. Então, essa é a chance. E o futuro são vários elefantes para a gente buscar.
O Rossato, você tocou num ponto muito importante e que eu vou contar uma breve história pessoal. Eu era diretor da Guarani quando o meu sogro fornecedor de cana. Então, eu ia nos domingos no almoço e naquele tempo ainda não tinha o Consecana. Então, ele reclamava do preço da cana, da usina, e eu, na casa dele, tinha de ficar escutando. E aí eu brinco que quando surgiu o Consecana, o Pádua e o Manuel Hortolã, que na época foram os grandes ícones junto com o Caio naquele tempo liderava a antiga única associação a AIAA, né, da indústria de açúcar e álcool do estado de São Paulo, que foram os criadores, salvaram o meu casamento, entendeu? Então, você está tocando num ponto muito importante. Eu acho que a resolução rápida desse impasse que está sendo criado e que a gente resolver para olhar para frente, entendeu? E no momento que o fornecedor de cana tiver dentro da sua receita um CBIO, ele buscar a valorização do CBIO como ele busca a valorização dos seus produtos, eu acho que vai ser um grande passo que a gente vai estar trilhando. Então, eu espero sinceramente que a gente resolva esse impasse o mais rápido possível, com a cabeça aberta, com a cabeça de lideranças como você, como o Luciano, como esse pessoal que está aí na base tem e está levando isso adiante. Então, eu fico muito feliz de escutar isso de você e eu gostaria de passar um pouco aí para o professor Gonçalo. Se me permite, a missão de hoje é até mais fácil do que a que foi a sua missão, porque não precisa salvar nenhum casamento nesse momento. Tá bem mais tranquila. Mas tem que salvar algumas almas, então... Faz parte. Então a gente tem que salvar algumas almas. Professor Gonçalo, a palavra então está com o senhor. Eu queria comentar o seguinte, pessoal. Voltando a essa questão, nós vamos ter que ser extremamente inteligentes. O Rossato falou aí uma coisa importante. A gente tem que estar com o Canaplan, com a Única, com todas essas organizações sociais assim, bem alinhadas, a academia, com a indústria. Já se eu assisti aí uma palestra desse evento aí da CNI, inclusive em defesa do carro elétrico, com a seguinte argumentação: nós estamos atrasados. A Colômbia, que é um país muito menor, está com muito mais carro elétrico do que a gente. Nosso percentual é ridículo. Rapaz, eu senti um orgulho quando o cara falou isso, porque eu digo, porra, parece que de alguma forma nós não estamos sendo enganados. Quer dizer, a gente intuitivamente percebeu que não é por aí. Que não é por aí. Rapaz, eu não imagino o orgulho que eu fiquei naquele momento. Porque, veja bem, olha que loucura. Olha que loucura. Presta atenção nessa lógica, né? Hoje em dia, quando você vê fumaça, você diz, CO2. Tem nada a ver com CO2. O problema da fumaça é outro. O CO2 local não é problema, o problema do CO2 é global. Então, se você tem um carro elétrico emitindo, através de uma térmica, né, que é 80% mais ou menos da energia do mundo é gerada assim, com carvão, tanto faz onde você emitiu. Não sei se vocês sabem, mas o CO2 leva mais ou menos de 12 a 24 horas para circular o mundo. Qualquer molécula. É a única coisa realmente democrática que a gente tem no mundo. É a concentração de CO2. Isso joga a nosso favor. Pois é. Qual a solução que os caras encontraram? O carro elétrico, que não emite. Bateria. Alguém já viu uma mineração de lítio, como é que é? Alguém já teve essa curiosidade? É simples. O lítio não é uma mina, como você encontra uma mina de ferro, uma mina de ouro. Não é jazida. Ele é um sal diluído em vários outros sais. Aí o sujeito enfia um monte de água naquele negócio, dilui e puxa, né, do outro lado, para sair um monte de água. Só que sabe onde é que tem lítio? Em deserto. Me diga onde é que tem água em deserto. O nego está tirando a água das populações andinas. E ninguém fala. É o outro lado, né? O lado negro. Bom, bateria não é, porque é baixa capacidade de carga, preço caríssimo. Acho que o Mário acabou de comentar aí o valor de um carro elétrico. Isso aí não é verdade. Bateria, esqueça. Aí o que o pessoal pensou? Pô, vamos para o hidrogênio. Beleza, hidrogênio.
Hidrogênio, eu não sei quem já viu quanto é que custa, né? Um bujão daquele de titânio para armazenar hidrogênio. Aquilo é difícil de armazenar. É caríssimo. É caríssimo. Ó, não sei quem já viu o preço de um Mirai, um carro a hidrogênio, com célula combustível tipo PEM, não dá para comprar. Aí, olha, agora assim, veja que loucura. Aí os caras tiveram uma outra ideia. O hidrogênio é um saco de armazenar, né? É gasoso. Um gênio teve a ideia. Peraí, pessoal, a gente tem o CO2 da indústria. Vamos pegar o CO2 e espetar esse hidrogênio no CO2 e produzir o combustível mais avançado do mundo. Os caras são bons de marketing, o nome, e-fuel. Meu amigo, o etanol é o quê? Você pega o CO2 da atmosfera, espeta hidrogênio que vem da água, tudo limpo. O hidrogênio, o etanol é um e-fuel, é o combustível mais avançado do mundo. Produzido pela coisa mais sofisticada do mundo, que é uma célula. Muito mais complexa que qualquer, né? Que qualquer, como é que se diz, reator que o homem possa ter imaginado. Então, o que você tem no etanol? Né? Passou pela cana, que é esse nosso reator incrível. Rossato, muito em breve a gente vai entender que a cana, na realidade, é um minerador de CBIO. Sabe, Bitcoin? O Bitcoin, Jaci, nos mostrou o que é que o homem é possível. Nós não somos sérios, nós somos crianças, a gente brinca, a gente finge que é sério, né? Pô, bota um terno, porra, mas no fundo, né? Nós somos a mesma coisa, né? Os meninos. Então, o nego botou o Bitcoin. E aí eu vou voltar a uma coisa que o Mário falou que é muito importante. Por que o Bitcoin deu tão certo? Não tinha imposto. Quem começou o lastro do Bitcoin foi o crime organizado. Foi o crime organizado, sem imposto, sem regulação nenhuma, que gerou o sucesso do Bitcoin. O que a gente está fazendo, eu gostei do que o Rossato falou, né? Uma pulguinha no elefante, tirando o foco do mais importante. Olha, pessoal, o que a gente tem que fazer, na minha visão, é aproveitar o gosto que se tem para jogar, que é a base do sucesso do Bitcoin, e mostrar que o CBIO é um Bitcoin do bem. Quando a gente conseguir fazer isso, as distribuidoras, na minha opinião, elas são só iniciadoras do programa. Muito em breve elas vão sair daí. Elas não vão ter custo nenhum, pelo contrário. O Bitcoin pode voar. Olha a Califórnia, $200. $200, Luciano, quanto é que, se fosse $200, né, uma tonelada de CO2 mitigada, quanto é que valeria para o produtor de etanol? E aí, pessoal, na próxima, se ainda tiver mais uma rodada, eu gostaria de sair um pouco da teoria, que eu acho que é muito importante, essa integração da universidade, a gente tem que entender qual é a base do negócio, mas eu queria apresentar um plano. Um plano. Beleza? Obrigado, Jaci. É isso mesmo. Tocou num ponto bastante importante que a gente agora tem de pensar o futuro, né? Quais são os passos que a gente vai dar para que o RenovaBio se torne, vamos dizer, o motor da descarbonização, não só da nossa matriz energética, mas também do mundo, para que a gente possa ter um programa que o Caio tão bem levantou no começo, na introdução desse painel, que é pensar como que a gente traz a parte não obrigada para esse jogo. Com que perspectiva de futuro? Com o que a gente pode tá falando? O professor Gonçalo falou do hidrogênio. Eu já escutei várias vezes o Plínio Nastari dizer que o etanol é um cacho de hidrogênio, entendeu? Então, ele tem mais de 3 vezes mais hidrogênio do que a gasolina. Então, e muito mais fácil de você extrair o hidrogênio para você fazer a conversão para a eletricidade que está. E um ponto muito importante que tem é a infraestrutura, gente. O Brasil tem um grande diferencial de países pequenos, como a Noruega, que é o país continental. Como que você vai fazer instalação de posto de abastecimento no Amapá
se lá falta energia elétrica para as coisas básicas, né? Como é que você vai estar em Rondônia fazendo ponto de abastecimento? Então, e já tem uma infraestrutura de 42 mil postos aí no Brasil, distribuído no Brasil, para distribuir combustível líquido. Nós já temos aí uma estrutura de combustível líquido que serve, e principalmente com etanol, 98% desses postos de combustíveis têm bombas de etanol. Então, eu acho que não tem dúvida nenhuma que nós temos um futuro muito promissor. Então, eu queria pensar no futuro, Mário, a tua visão de futuro que você tem aí para o programa RenovaBio e principalmente para a comercialização dos CBIOS, que é um mercado realmente muito importante para o nosso futuro. Obrigado, Jaci. Depois não esquece do Luciano, não, hein? Ele não falou da segunda rodada. Bom. Desculpa, Luciano, eu acabei passando. Você vai ter 2 tempos agora. 2 tempos. Bom, por que eu falei do Luciano? Ontem a gente conversa muito, né? Aliás, eu queria fazer um elogio aqui ao Luciano. O Luciano é uma das pessoas mais incríveis que tem no setor, né? Uma cabeça realmente exemplar, que ajuda muito na elaboração e na solução dos problemas. E ontem a gente ficou quase 2 horas, né, Luciano? Tinha algum tempo que a gente não conversava, discutindo e conversando sobre o CBIO. E a gente levou uma série de coisas aqui, Jaci, que a gente precisava resolver, né? A gente falou da tributação. No caso do grãos, lá estão querendo incluir a cadeia de custódia para poder, né, ter informação primária. A questão do contrato de longo prazo. O CBIO, comprado por parte não obrigada, e a gente observa cada vez mais as empresas, principalmente do nosso ambiente, né, grandes fornecedores, procurando saber informações sobre o programa e sobre o CBIO. Talvez uma modificação da resolução 758 da ANP, para modernizar mesmo, colocar situações que a gente não pensou lá atrás, né? Por exemplo, tem usina aqui em Minas Gerais que começou a produzir em agosto do ano passado, fez a safra 2020 e não pode certificar para esse ano, só vai poder certificar em 2022. Não tem realmente justificativa para isso. Então, a gente precisa realmente pensar essa situação. Agora, o Luciano falou uma coisa interessante, e a gente tem escutado. A gente precisa buscar uma forma, né? E cada dia que eu participo do webinar, eu aprendo uma palavra diferente, né? Hoje foi essa minerador de CBIO. Parabéns, viu, Gonçalo? Mas o Plínio também, o Plínio Nastari fala muito sumidouro de carbono, cacho de hidrogênio. Então, são termos que nos ajudam a explicar o programa e valorizar o programa. Agora, como é que a gente vai fazer, e o setor tem que realmente pensar, para reduzir, melhorar a nossa nota, né? Cada produtor tem a sua nota. Eu sei que 2020 foi um ano assim de muita correria, de muita informação. E para isso eu queria ressaltar uma coisa, gente. Esse segmento, depois da desregulamentação do setor, teve a capacidade, você lembrou muito bem, Jaci, lembrou do Pado, do Manuel, teve a capacidade de sentar e dar uma solução privada para a precificação da cana em plena década de 90, com todos os problemas que a gente estava vivendo naquele momento. Então, por que nós não vamos ter a capacidade agora de solucionar isso dentro do nosso setor? Para que um projeto de lei? Para que chegar num jornal de grande circulação nacional e taxar o RenovaBio, por exemplo, que a gente está trabalhando de forma conjunta, de bolsa usineiro? Acho que não há necessidade de a gente fazer isso, né? Eu tenho o prazer hoje também de ser presidente da Câmara Setorial de Açúcar e Álcool, lá do Ministério da Agricultura, e eu pude observar, e eu estou no setor desde 2003, como é interessante, importante o convívio entre indústria e o produtor de cana. Como que a expansão do setor valorizou as terras de vários proprietários ao longo
no Brasil, como que a cana-de-açúcar, as usinas, levou a diversificação, a possibilidade de diversificação para outras culturas, para outra cultura, no caso a cana-de-açúcar, principalmente nas regiões de expansão. Ou seja, nós estamos num ambiente muito interessante, né? Eu acho que a gente realmente precisa valorizar essa nossa capacidade privada de sentar à mesa e solucionar. Vou dar um exemplo, viu, Rossato? Estou falando para você porque aqui você está representando essa importante figura dentro do segmento, que é o fornecedor de cana. Veja, se a gente brigasse junto para reduzir a tributação do CBio, a gente tinha uma solução, a gente estaria dividindo algo muito maior. E eu posso dizer que eu, Mário, falo com muitos produtores, eu posso dizer que de Minas Gerais, eu não ouvi de ninguém que não quer pagar, dividir, distribuir, partilhar a receita do CBio com o fornecedor de cana. Todos valorizam essa situação. O que nós estamos definindo agora, e nós precisamos sentar e valorizar isso, é quanto que cabe a cada um, né? Existe proposta dos dois lados. A partir do momento que você quer 100%, você não quer partilhar, você quer tudo. Então, acho que a gente precisa realmente sentar e tomar essa solução para que a gente não abra a possibilidade, por exemplo, de um projeto de lei onde outros players vão entrar com outras sugestões até para modificar o programa, gente. Gente, a gente que trabalha com relações de governo, né? O Jaci vai lembrar aqui, o Luciano também, alguns anos atrás, tinha gente no Brasil querendo trazer carro leve a diesel. Carro leve a diesel aqui no Brasil, né? Então, você imagina a quantidade de inimigo que nós temos aí fora, né? Então, a gente precisa realmente estar junto. Tá? Então, essa é a minha perspectiva para que a gente realmente consiga solucionar isso. Tá? A gente somos interdependentes e eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. E para o futuro, né, eu acho que o CBio, para a parte não obrigada, né, trazendo outros players cada vez mais. E para isso também, Jaci, a questão da tributação é muito importante, porque há muita discussão, muita incerteza. Não tem certeza, é complicado, né? Então, a gente precisa realmente dar uma solução para isso e a gente espera, de forma conjunta, poder fazer. Obrigado. Obrigado, Mário. Você tocou num ponto importante. Eu tive a oportunidade, porque essa lei da autorização para permissão do carro a diesel no Brasil estava numa comissão e que já seria terminativa, poderia ser terminativa. Eu tive a oportunidade, eu estava em Brasília, lá na Câmara, por uma coincidência, junto com o Eduardo Leão, e nós fomos participar dessa reunião da comissão. E foi interessante, porque quem nos estava defendendo é o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, junto com o ambientalista, que também que era o Ricardo Trípoli. E eles, nessa sessão, defenderam de uma maneira muito, vamos dizer, muito heterodoxa, porque eles fizeram com que a sessão não ocorresse. O Bruno Covas, uma ata de uma página, ele leu em 45 minutos, a sessão não pôde prosseguir, e foi bem interessante, foi uma coisa bem inusitada, mas que acabou não ocorrendo essa aberração, que era a gente ter autorização para carro diesel realmente aqui no Brasil. Eu queria ressaltar, eu acho o seguinte, da sua fala, Mário, eu acho que tem problemas dos dois lados, né? Porque tem muito industrial que não quer dar nada, a gente sabe disso, então eu acho que o que é muito importante é pegar essas lideranças realmente que estão buscando o entendimento, que vêm dentro dessa visão que você colocou, que nós temos muito mais coisas se estivermos juntos a ganhar do que perder se estivermos no impasse, e buscar realmente uma solução rápida e que atenda os dois lados aí, que aliás não é dois lados. E não existe, poucas cadeias do agronegócio são tão integradas como a cana-de-açúcar
como a cadeia de produção da cana-de-açúcar e de açúcar e etanol. Porque as outras cadeias, eu tive a oportunidade de dirigir uma unidade de amido. Milho você compra de qualquer lugar. Você compra do teu vizinho, comprava lá do Mato Grosso, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, onde tivesse mais barato. A cana não, você tem uma relação que dura anos e anos. Eu tive fornecedores de cana que por 40 anos estavam com a gente lá, fornecendo matéria-prima, e um relacionamento de confiança estabelecido é bastante grande. Então, eu acho que o mais importante é isso. Eu vou pedir, então, depois que o Rossato fala, mas para corrigir o meu engano, eu vou pedir que o Luciano se pronuncie sobre a visão de futuro, Luciano, e também comentando aí um pouquinho sobre esse mercado de CBIOS na sua ótica. E eu queria ressaltar aqui, o Luciano, é difícil nesse mundo polarizado que a gente está vivendo ter unanimidades, né? O Luciano é unanimidade no Conselho da Única. Então, eu queria ressaltar aqui o papel que ele tem desempenhado e passar a palavra para você. Por favor, Luciano. Obrigado, Jacir. Agradeço as palavras suas, do Mário. São amigos. Tem que ponderar um pouquinho, mas muito obrigado mesmo. Eu acho o seguinte, a gente deu um primeiro passo, né, com o pé direito, mas a gente tem uma caminhada longa, né? Nesse mundo de crédito de descarbonização vai prevalecer, assim como é no caso do etanol combustível, como é no caso do açúcar, vai prevalecer quem for mais eficiente. Eficiente do seu ponto de vista econômico, mais barato, eficiente do seu ponto de vista ambiental, menor emissão, né? Então a gente vai ter que correr atrás de eficiência. Então, quando a gente olha no setor produtivo, acho que tem um espaço enorme para ganhar de eficiência. Nós temos 243 usinas certificadas no RenovaBio. Nós temos uma empresa que está emitindo CBio com 650 litros de etanol, vende 650 litros de etanol e emite um CBio. E tem uma empresa que está precisando vender 5.000 litros de etanol para emitir um CBio. Então, esse é o tamanho da variabilidade, né, de 650 para 5.000 litros. Então, tem um espaço enorme ali para a gente ganhar eficiência. A média do setor é 850 litros de etanol para emitir um CBio. Isso aí já faz uma síntese para a gente sair um pouquinho de megajoule e tal. A gente tem hoje 10% da produção que não é elegível, né? Então é algo, usualmente não é porque desmatou, é porque faltou alguma documentação na primeira certificação. Se a gente tirar esses 10%, esses 850 litros já vem para 780. A gente já ganha aí 10% a mais de CBio, tá? Daí, vamos entrar para o segundo ponto. Cerca de 40% da produção, 30%, 40%, foi certificado com dado padrão, né? Faltou dado, faltou controle e tal. Isso eu tenho certeza que é algo que vai ser corrigido ao longo do tempo. Hoje, inclusive, a gente tem lá meia dúzia de empresas que já estão recertificando, quer dizer, já conseguiram melhorar sua eficiência e estão recertificando. Isso vai acontecer, né? E uma parte desse dado padrão, a maior parte dela, é em função do dado padrão da cana do fornecedor. Então, tem um espaço aí, tem um ganha-ganha, né? Essa integração é fundamental, né, para que os dois lados ganhem. Porque esses 780 litros agora, eu saí de 850 e para 780. Se a gente migrar do dado default para o dado padrão, a média do setor cai de 780 para 720. Tá? E aí, sem tecnologia nenhuma, nós estamos falando só de gestão, de controle de informação, de dados. Então, eu acho que tem espaço. Como o Mário falou, a discussão sobre a receita do CBio para a área agrícola, ela veio sendo conduzida no Consecana. A parte técnica toda, o processo de certificação permite identificar o produtor mais eficiente, menos eficiente, as informações da calculadora, lá na última coluna tem a grama de CO2 por tonelada de cana, propriedade por propriedade. A gente desenhou a metodologia e chegou-se num impasse sobre a participação, né? Então, ofereceu um valor, a proposta do fornecedor inicial foi a integralidade, e aí a indústria não aceitou, porque entende que não tem CBio sem cana, mas também não tem CBio sem etanol, sem a indústria convertendo a cana em etanol. Então, não faria sentido, na nossa concepção, 100% da receita. Afinal de contas, o etanol emite, né? O CBio é o deslocamento da gasolina. Eu troco 87 gramas da gasolina por 20 do etanol, então essa é a descarbonização. Então, acho que tem que chegar aí num consenso de partilha. Eu sei que várias usinas já conseguiram acordo com o fornecedor e já tem gente que já pagou, já está começando a pagar. Então, eu entendo que a gente vai chegar num bom termo, porque isso é bom para o setor, é bom para a cadeia toda.
Tá? Então, nós estamos lá em 720 litros. Nós estabelecemos lá na Única um sistema de benchmark de indicadores de eficiência ambiental. Tá? Se eu pegar as 25% de empresas mais eficientes, né, um dos partidos ali da amostra, nós chegaríamos com 650 litros de etanol para emitir um CBIO. Quer dizer, eu consigo sair de 850 para 650 sem mexer em tecnologia nenhuma, só gerenciando melhor meus dados, minhas informações e otimizando o que está aí. Né? Então, a gente, de fato, tem um espaço enorme para ganhar eficiência ambiental. Né? Quando a gente pega preço de etanol, em 1975, a valores de hoje, né, deflacionado, o preço de etanol recebido pelo produtor era R$ 5,00. Hoje nós estamos falando aí um preço líquido de hidratado de R$ 2,50, quer dizer, metade do preço. E de lá para cá, a produção cresceu exponencialmente. Então, acho que a gente tem espaço para fazer a mesma coisa com a intensidade de carbono. E esse, acho que é um desafio grande do setor produtivo. Não dá para a gente pensar o futuro do etanol sem ter preço competitivo e baixa emissão de carbono. Então, esse esforço tem que permanecer em todos os elos da cadeia, inclusive nas empresas que fornecem insumos, máquinas, equipamentos. Mencionei um pouco aqui antes da reunião. Nesses últimos 15 dias, eu fiz pelo menos meia dúzia de apresentações para empresas desse tipo, querendo informações e saber como contribuir. Então, acho que esse é o primeiro ponto. No mercado de CBIOS, acho que a gente tem alguns desafios, vocês mencionaram, né, a tributação, a necessidade de a gente trazer empresas de fora para comprar CBIO, usar o CBIO como instrumento de descarbonização. A gente pode, inclusive, começar por essas empresas que têm metas voluntárias e que fornecem insumos, equipamentos, etc., protetoras. Tem um espaço grande aí para a gente fazer. Nós temos que ter consciência assim, que é o primeiro mercado muito bem estruturado, sabe? Não tem aquele negócio de o etanol reduz a emissão de gás de efeito estufa em até 90%. Não, hoje a gente sabe quanto cada uma das usinas reduzem. Você tem um processo de auditoria, passa por validação de nota fiscal, passa pelo escriturador, tem um banco lá envolvido, tem um registro na B3, na Bolsa, então tem envolvimento do setor financeiro. Tem nenhum mercado do carbono no Brasil e eu diria que poucas, raras exceções no mundo com esse nível de estrutura e de confiabilidade. Então, de fato, a gente entrou muito bem nesse primeiro momento. Tem um monte de discussão aí. A primeira delas é aperfeiçoar o mecanismo de comercialização. Né? Eu já ouvi de uma instituição financeira falou, daqui a pouco nós vamos partir para a precificação futura e eu quero fazer pré-pagamento para a usina. Então, você vai me entregar CBIO lá na frente, eu vou travar preço, vou cobrar um juro e vou te adiantar o dinheiro, algo parecido com o que a gente faz no mercado de açúcar. Então, acho que tem um espaço e a gente precisa consolidar esse mercado. Eu acho que tem um espaço para consolidar, inclusive, primeiro nacionalmente e tal, porque ainda nós estamos numa discussão ampla aí no mercado de carbono do mundo. Para a gente ter uma ideia, antes dessa reunião aqui, eu estava discutindo com o diretor da EPE, né, a lei agora foi recém-aprovada, 14.120, estabelece que o poder público tem 12 meses para definir diretrizes de compensação para as fontes renováveis de energia elétrica no setor elétrico. Então, pode ser que daqui a 12 meses a gente tenha diretrizes e algo parecido com o RenovaBio no setor elétrico, onde se insere a bioeletricidade. Então, eu acho que virão iniciativas nesse sentido e a gente vai ter o CBIO do biocombustível, o CBIO da energia elétrica, o CBIO do reflorestamento. Então, nós vamos ter que ser eficientes na descarbonização. Esse CBIO vai ter que ser competitivo e esse mercado tem um espaço grande para desenvolver. E eu acho que, por fim, lá na ponta, e aí eu vou unir as duas coisas, né, a gente tem discutido muito com a indústria automobilística, não é o carro elétrico é o novo, o carro a combustão é o velho. Eu acho que o novo é a energia de baixo carbono, seja ela da forma que seja feita. Pode ser o carro a combustão com hidratado. Tá? E o velho é a energia de alto carbono. Então, o carro elétrico com energia gerada a carvão é velho, é energia de alto carbono. E acho que o combustível do futuro vem a unir essas duas coisas e vai ter uma visão mais integrada. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista de política pública, isso já está sendo endereçado e tem sido feito um trabalho muito grande com a indústria automobilística, com a academia, nós estamos discutindo na IEA para criar conteúdo nesse sentido. E aí a gente precisa também de uma ação efetiva, e algo que o Jacido tem trabalhado muito lá na Única, de comunicação, que é o que o Gonçalo mencionou. Né? Uma criança de 1 ano de idade está sendo alimentada com vídeos dizendo que o bom é o carro elétrico. Então, eu acho que aí também tem um desafio pensando no futuro, então, nessas 3 esferas: produção, mercado de CBIO e aqui na frente, uso de etanol e comunicação. Acho que a gente deu um passo grande com o RenovaBio, entrou com o pé direito,
mas a caminhada ainda é longa, a gente tem bastante desafio aí pela frente. Você tocou num ponto importante, Luciano, que realmente é a comunicação, né? A gente precisa comunicar os nossos benefícios e acabar realmente olhando para frente, para o futuro como disse o Mário, ele falou que cada webinar você aprende uma coisa nova, né? Aqui nós já aprendemos. Energia de baixo carbono é o novo. Também é uma frase de impacto e bastante importante. É o novo e é o moderno. Então, e essa energia a partir do etanol realmente é o novo e o moderno. Esse ponto, Luciano, que você trouxe da discrepância entre as unidades produtoras de etanol, principalmente naquilo que se baseia na falta de informação primária de quem depende bastante do fornecedor de cana, né, da usina que tem mais fornecedor de cana, realmente é uma coisa que preocupa e que eu acho que deve ser o futuro da discussão. Quem não forneceu o dado primário não deve participar do CBIO, porque não está colaborando para que o CBIO se desenvolva. Esse eu acho que é o futuro e realmente que a gente deve implementar aí uma negociação melhor. Então, eu queria passar para o Rossato, com essa introdução que eu fiz. Rossato, você, por favor. Joia, Jacir, você tocou no ponto da questão da eficiência, né? E vai variar entre as unidades e vai variar entre os produtores também, né? Na questão da agenda tributária que o Mário trouxe, é pertinente, né? É uma agenda que já começar tomando de 7-1 sem entrar em jogo, né? Então, eu tenho certeza, né, que é uma agenda que interessa a Orplana. Não estou aqui falando pela Orplana, até porque não faço parte da diretoria, mas eu tenho certeza que é uma agenda que a Orplana com certeza se sensibilizaria. Até porque esse ano a gente teve o tratoraço, né, que foi um momento da gente brigar por 4,14% de aumento nos insumos e que a Orplana nos apoiou. Os produtores foram para as ruas, foram para a cidade, o campo parou e foi para a cidade para mostrar que a gente não ia tolerar um aumento de carga tributária num momento em que não existia razão, né? A arrecadação do Estado tinha surpreendido positivamente, o agro, em termos absolutos, tinha contribuído em 2020 mais do que no ano anterior, até porque as culturas todas, não só cana, café, soja, amendoim, todas tiveram safras espetaculares colhidas em 2020. Então, o argumento nosso era muito sólido para poder ir para a rua, e a gente foi com os tratores e de uma forma muito ordeira, pacífica, a gente conseguiu reverter os 4,14 e a Orplana esteve conosco nesse momento. Então, eu tenho certeza, Mário, que é algo que com certeza sensibilizará a Orplana para estar junto com a indústria nesse pleito que ele é comum a todos. A questão da partição dos CBIOS, eu respeito o seu posicionamento, e aqui eu vou falar como produtor também, não representando a Orplana, mas eu não concordo integralmente, porque cadê o estudo técnico, né? A gente não tem nenhum estudo técnico ainda dizendo desse percentual de participação, e aí é aí que eu acho que a gente fica perdendo esse tempo com o número para lá e para cá, porque falta o estudo técnico, né? A minha visão como produtor o que eu gerei de CBIOS na minha cana, eu acredito que é um direito que eu tenho. E dentro dessa cadeia vai ter ali os custos envolvidos, os emulentos, mas do CBIO que eu consegui gerar dentro do meu canavial, isso é algo que eu quero lutar, e eu acredito que é uma visão justa, equilibrada, de equidade e não de igualdade, né? Aqui eu acho que é tratar os diferentes de forma diferente. Então, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu tenho uma outra visão, que é a visão do métrica. Vamos para um estudo? Vamos trazer um árbitro e trazer números e mostrar quanto, de fato, cada produtor está contribuindo e entregar para o produtor o que realmente é dele, nada mais e nada menos, né? Eu acho que é esse o ponto.
Você é jovem também e a gente está sempre aprendendo. Eu não vivenciei o período militar, acredito que você também não, porque você deve ser da década de 80 também, talvez isso, perfeito. Então, mas eu escuto muito falar do general Goberi. Diziam que esse general Goberi era uma pessoa que não estava nos holofotes, mas era o cara dentro dos governos militares. Ele ficou 7 anos no governo militar. E ele transitava pela esquerda e pelo militarismo e tinha os dois lados olhando para o Goberi com respeito e enxergando nele uma pessoa isenta e querendo o melhor para o país, o melhor para o Brasil. Então, a minha visão é que falta um pouco de senso de Goberi para o nosso setor. E aqui eu estou falando unidade e eu estou falando produção também. Que sejamos mais Goberi, de olhar o setor e não o aqui, o ali, o cantinho. É minha visão aqui bem leve e de uma visão de futuro. Muito importante essa tua colocação, Rossato. Realmente, eu acho que vai ficar aí para a discussão interna de gestão das pessoas. Eu queria, então, passar para o professor Gonçalo. Por favor, professor. Pessoal, eu queria primeiro comentar o seguinte. É muito frequente a gente no Brasil falar do 7-1, né? Pô, esse 7-1, rapaz, foi um negócio. Eu me lembro que estava nos Estados Unidos nesse dia. Pô, foi um dos dias mais tristes de minha vida. Mas quando eu penso no CBio, na realidade, o que eu penso é o seguinte: você já imaginou o futebol, o esporte mais importante do mundo, vem aquele país agrícola, né? Cheio de. Ninguém sabia o que era o Brasil. Porra, e o cara se torna campeão do mundo. E não é um futebolzinho, não. Era como um futebol. Depois depois tri, depois porra, tetra, depois penta, depois vai Renovabil. Se eu tivesse que colocar a Renovabil numa escala qualquer, eu colocaria a Renovabil naquilo que nos caracteriza. Um grande caldeirão de raças, de mistura, de coisa, ainda em movimento, que vai para um lado, que toma um 7-1 de um lado e se torna pentacampeão do outro, e cria o programa mais incrível financeiro, que junta todos os aspectos, né, do Bitcoin, que é um fenômeno incrível, com a coisa que é mais importante para a civilização, que é a captura de carbono. O Bitcoin, ele levou muitos anos valendo zero, ou próximo a zero. De uma hora para outra, ele disparou. Então, eu acho que, como o Rossato falou, realmente o minerador de CBio é a cana. Né? O minerador de Bitcoin são os computadores. Os computadores é o negócio todo. Não sei se vocês sabem, para emitir Bitcoin, que não tem lastro nenhum, se emite mais CO2 do que toda a Argentina. Imagine, um país médio do tamanho da Argentina, a emissão de Bitcoin, que é nada, já imaginou se a gente consegue capturar esse pessoal pela via do marketing? Luciano, que eu espero que um dia se torne professor da Unicamp, porque é uma das melhores cabeças que esse país tem, é verdade. Luciano é incrível. Ele falou uma coisa que, para mim, sintetizou demais. O minerador é a cana, mas não existe etanol sem a usina. E aí, Luciano, a gente vai para o próximo passo. Não existiria CBio se a gente não tiver utilização automotiva para o etanol. E aí eu vou repetir uma palavra, uma coisa que o Ricardo Abreu, né, o amigo Ricardo Abreu fala, que é o seguinte: o problema não é a combustão, o problema é o combustível. Pessoal, a gente tem no Brasil o carro mais avançado do mundo nos aspectos de eficiência e emissão, que é o Corolla, né? O Corolla híbrido. Mas veja bem, o Mário falou desse ponto, e é um ponto muito importante, é um carro muito caro. A gente está agora com um projeto, porque nada disso vai ter sentido se a gente não tiver um carro elétrico que a gente ligue e abasteça etanol. Vai ficar tudo isso, né? A nossa ideia é o seguinte: o que interessa, na realidade, é o preço do quilômetro rodado quando o sujeito utiliza o carro como utilitário. Então, o que nós temos que fazer é colocar a eletrificação, a biocombustível, primeiro nos utilitários.
primeiro com uma forma de um híbrido, e depois instalando nesses utilitários a célula combustível. A gente teve uma conversa com o Joaquim Levy recentemente e ele refletiu essa conversa no artigo, né, que acho que foi o Rossato que comentou, eu ia comentar ele também, que mostra que o setor financeiro ele está disposto, ele percebeu o que é que o etanol significa. Eu vou voltar a dizer, a pequena quantidade de carro elétrico que nós temos no Brasil é talvez alguma coisa assim visceral que o país sentiu, que a gente não se encaminha nessa direção. E aí, pessoal, a gente precisa de comunicar isso. A gente precisa de comunicar. Primeiro, a gente tem que ter um plano. Olha, empresa, Ford, não feche não. Ford, você tem, por exemplo, um utilitário híbrido. Esse utilitário híbrido, né, chamado Ford Transit, que acabou de ser lançado, esse utilitário ele faz 37 km por litro. É um plug-in híbrido, 37 km por litro, com gasolina. Imaginou se esse carro fosse etanol? Ford, ao invés de você fechar, vamos colocar etanol, esse carro elétrico. Usina, quer ajudar o setor? Coloque suas frotas desse carro, que a gente já faz, né? Já tem um mercado, porque sem mercado, as usinas não, as empresas automobilistas não vão querer produzir. Quer dizer, a gente tem que ter um projeto desse, a gente está construindo isso, né? Vamos precisar muito de você, Luciano, para estabelecer, né, as metas direto, fazer, né? E por fim, pessoal, eu não sou bom de marketing, eu sou professor, mas dá uma olhadinha nisso aqui, isso é brincadeira. Olha o que é isso aqui, né? É meu mascote. Esse cachorrinho é uma molécula de etanol. Como é que a gente não está vendendo isso? Como é que a gente ainda não fez um personagem com esse cara aqui? Porra, nosso Maurício de Souza, quem já viu aquele cachorrinho do Cebolinha? É de minha época, era menina, adorava. O bicho não sabe qual é a frente, qual é o fundo. Pessoal, sem brincadeira, a gente precisa de conquistar os corações das crianças. Né? O Mário, o Rosseto falaram, a exceção da década de 80, né? Meu Deus do céu, em 80 eu já estava, né? Passa assim, ó. Passa assim. Pessoal, a gente tem que trabalhar o marketing, a gente tem que ir para o coração das crianças, a gente tem que mostrar o que a gente tem no Brasil, valorizar o que nós temos, não pensar no 7-1, né? Pensar no Penta e mostrar o que, é que nós somos capazes, porque isso que a gente tem aqui é para salvar o mundo, é para salvar o planeta, né? E eu tenho certeza que as negociações, né, de produtores e tal, vão em bom termo, concordo, tem que ser técnico, político, entendendo os interesses, mas nunca isso pode ser conflito. É o momento de estarmos juntos, né, para a gente mudar o nosso destino. É isso, pessoal. Muito obrigado, Jaci. Obrigado aí, professor. Eu queria, então, passar rapidamente para cada um para a gente encerrar, para dar uma palavrinha final e deixar uma mensagem, começando aí pelo Mário. Por favor, Mário. Bom, queria agradecer novamente a Canaplan pelo convite, parabenizar você, Jaci, por ter nos conduzido neste debate. Estamos aí iniciando uma safra, né, uma safra com muitos desafios. Toda safra tem a sua característica, mas essa aqui realmente tem um desafio muito grande. A Canaplan fez realmente um excelente serviço ao setor ao trazer para essa semana uma série de assuntos para serem discutidos. Como sempre faz, o Caio realmente brilha quando ele reúne tantas cabeças para a gente discutir assuntos importantes do setor. E o RenovaBio, sem dúvida alguma, depois do ano 2020 que nós tivemos, com o resultado do programa, ele se torna definitivamente, né, algo inserido dentro da nossa estrutura, dentro do nosso mindset, como a gente vai pensar o presente, o futuro desse segmento. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma série de consequências boas, de estruturas, de possibilidades de negócio, né? A gente não citou aqui, por exemplo, biometano, né? Possibilidade de incorporação de biometano, redução de consumo de diesel, essa agenda do hidrogênio verde. Outro dia eu fiz uma crítica ao autor do estudo da EPE do hidrogênio, porque ele simplesmente titulou o etanol como hidrogênio musgo. Eu falei, não é musgo, é verde. A gente tem que ficar falando, etanol é hidrogênio verde. Tá? É porque o mundo fala, não, o Brasil é verde. Tá bom? Então, a gente tem uma série de coisas para trabalhar e a gente realmente vai juntos aí. Mas,
Eu queria desejar a todos que estão nos ouvindo uma boa safra dentro das possibilidades. Se a gente não tiver produção, pelo menos a perspectiva de preço é uma perspectiva muito boa. Tá? Obrigado novamente pelo convite e um abraço a todos. Obrigado, Mário. Luciano, por favor, sua mensagem. Você que está atrás de um canavial muito bonito aí. Infelizmente não é o canavial desse ano, provavelmente na maior parte aí das regiões. Primeiro, parabenizar mais uma vez o Caio pela organização dessa série de palestras e discussões muito importante, especialmente nesse momento do setor, né? Nós, como o Mário colocou, nós vamos entrar. O ano passado já foi uma safra desafiadora, né? Nós começamos no meio do início da safra com o pico da pandemia, preço, consumo despencando, preço despencando, etc. E no final das contas foi uma safra muito boa, se a gente pensar do ponto de vista de remuneração e mesmo de eficiência operacional, eficiência industrial. E esse ano nós estamos conversando uma outra safra desafiadora, e esse setor, ao longo dos anos, vocês, assim, a gente já tem algum tempo, cada safra é uma história, e é importante ver como o setor ao longo do tempo foi se reinventando, né? Passou pelo período de preço da gasolina, de controle de preço da gasolina, agora a gente vê de uma safra para outra, a produção de açúcar aumenta 12 milhões de toneladas, a gente tem uma resiliência e um processo de inventividade e esforço bastante grande, né? Então, eu acho que passamos aí por o ano passado, a respeito da pandemia, uma condição, fechou uma safra bastante razoável. Esse ano tem uma preocupação muito grande do ponto de vista operacional, mas como o Mário colocou, uma expectativa de receita maior, apesar do aumento de custo. Então, espero que no final das contas a gente possa ter uma safra boa. E acho que é isso. Foi um prazer participar aqui. Parabenizar o Jacir também pela excelente coordenação, pelos colegas aqui, o professor Gonçalo, o Mário, o Rossato. E acho que é isso. A gente está aí num novo mundo da energia que vai trazer novos desafios nos próximos anos, e foi importante a gente discutir um pouco disso, e acho que aos poucos essas coisas vão consolidando, e o setor está entendendo e se incorporando de forma muito efetiva nesse mundo novo da energia de baixo carbono. Eu espero que a gente possa ver o etanol por algum tempo, a bioeletricidade, o biometano e outros produtos que certamente vão surgir no futuro próximo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria passar então para o Rossato, mas antes, Rossato, eu gostaria de agradecer a sua participação, porque você representou uma parte mais importante aí da nossa cadeia produtiva, que é a base agrícola, e de uma maneira impecável, com uma visão moderna e agregadora. É isso que a gente precisa. Eu fico muito feliz de ver essas lideranças que estão emergindo aí como você. Jacir, obrigado. Eu confesso que não foi uma missão fácil estar aqui no meio dessas feras. Vocês pegaram, o Mário pegou muito pesado. Mário, nós vamos se encontrar, viu? Eu gostei, Mário, que você falou que o Luciano é um grande solucionador de problemas. Então, você já indicou o caminho, você mostrou onde está o caminho. Mas agradecer. Eu tenho tido algumas oportunidades nessa nova fase virtual de interagir com algumas pessoas que eu tenho uma grande admiração. E o Mário, o professor Gonçalo e o Jacir, o Luciano não conhecia, e eu tive a oportunidade aqui de estar com vocês hoje. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Eu agradeço aqui o alto nível de discussão e a oportunidade da gente trazer aqui um tema tão importante para o futuro do nosso setor, futuro do nosso país. Então, parabenizá-lo, Jacir, pela condução também, sempre com muita sensatez e muito equilíbrio também. Professor Gonçalo, ao Mário e ao Luciano. E ao Caio, uma das coisas que eu mais gosto no Canaplan é que o Caio ele tem a habilidade de linkar a cultura da cana com a cultura, de ser culto. E essa semana, no primeiro dia do seminário Canaplan, o Caio citou uma peça teatral escrita em francês, que é Esperando Godot, A Espera de Godot. Eu nunca tinha ouvido falar nessa peça e terminou a live, eu dei um Google para entender o que era o Esperando Godot, né? E aí eu fui ler, e aí, poxa, aí recheia tudo que o Caio disse, e aí tem uma fala lá que diz, né, na peça: então, vamos partir?
o camarada do lado dele diz: sim, vamos. E eles não se movem. Então, o Caio usou essa pequena síntese da passagem dessa peça teatral, Esperando Godot, no primeiro dia. E eu acredito que cabe aqui também. E aí? Vamos fazer esse RenovaBio acontecer? E aí? Vamos fazer esses CBIOS destravar? Vamos colocar o setor sucroenergético do Centro-Sul num outro patamar? Numa nova cenourinha ser buscada em termos de eficiência por menor geração de carbono? Depende de nós. Muito obrigado a todos. Caio, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Forte abraço. O Rossato, só citar que essa curiosidade intelectual e essa capacidade intelectual que o Caio tem vem do berço. Então, fica tranquilo que ele já nasceu dentro desse cenário, dentro da própria casa que ele conviveu. O professor Gonçalo, a palavra está com o senhor, por favor. Eu queria repetir aqui o enorme prazer, né, que é ver isso aqui, né, que a gente acabou de ver, que o Rossato acabou de expressar, e Rossato, acho que é isso realmente que diferencia o Caio, né? O Caio é um erudito, no melhor sentido da palavra, ele consegue perceber o significado global, que é o que nos diferencia, né? E realmente eu fico muito feliz em cada um desses encontros, em cada um desses eventos. Rossato, o que você faz, não sei se você percebe, mas você planta petróleo. Né? É isso que nós fazemos. Quer dizer, a bioenergia... energia renovável. Isso, é plantar petróleo, é isso que a gente faz. Eu queria, para encher o saco de vocês como professor, né, porque nos separando da cerveja, eu vou apresentar rapidamente 3 famílias de moléculas que eu queria que vocês prestassem atenção rapidamente. Isso aqui é uma glicose. É isso aqui que você produz, Rossato. É isso aqui, são 2 dessas. Pô, se você olhar direitinho, né, com calma, você vai ver aqui esse cachorrinho, né, que é o etanol. O etanol já está dentro, é um filhote disso aqui. E um outro filhote super importante, ó, é o metano. Essa família, ela está junto, e é essa família que vai salvar a nossa civilização, né? Criadora dessa cultura que o Caio domina tão bem, a partir porque o planeta não vai sofrer nada com a nossa saída, né, de cena. O planeta vai até agradecer, mas nós, humanos, vamos sofrer. E se tem, eu vou repetir, e não estou exagerando, se tem uma saída para o planeta, o nome dessa saída é etanol. Etanol é a captura produtiva, né, do CO2. Quando a gente pensa numa cultura de cana, que a gente pensa que a gente tem que botar 30%, né, de mata e tal, essa mata é captura líquida. É captura líquida que tem que ser considerada no RenovaBio. A gente tem que ser capaz de gerar CBio, né? Quando a gente regenera uma mata, que essa você não vai utilizar, não vai virar etanol, não vai para a cadeia, né? Então, eu queria, de novo, né, agradecer, dizer que maravilhoso, fico muito feliz. Agradecer aí Caio, que está na nossa frente, pelo presente maravilhoso, Caio. Genial. E dizer que é isso. Eu acho que temos que ser capazes de reconhecer o valor que nós temos, né? Valorizar isso em benefício de todos e tornar isso um grande negócio. Ou seja, nós somos agora, além de produtores de biocombustível, de cana, de metano, disso, daquilo, de um ativo financeiro de extrema importância. Rossato, eu tenho certeza absoluta, esse negócio, rapaz, quando disparar, sai de baixo. Eu estou tentando comprar CBio de todo jeito, mas como é difícil. Eu estou querendo aquele dia, sabe, que você vai no posto de gasolina com um cartão e recarrega, comprar mais CBio. É isso que a gente tem que fazer, todo mundo, os meninos, aquela criancinha de 1 ano que eu mostrei ali. É isso aí. Pessoal, bom fim de semana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Obrigado, professor. Eu queria agradecer a todos os participantes aí desse painel. Realmente foi uma honra para mim estar participando junto com vocês desse painel. Aprendi bastante com todos vocês. E eu queria fazer um testemunho aí da capacidade aglutinadora do Caio. Nós tínhamos, na década de 90, 3
associações da indústria de processadora de cana-de-açúcar, e o Caio teve a capacidade de aglutinar as três numa só, que aí foi a formação da Única em 1997. Ele fez isso com muita habilidade, muita persistência, muita capacidade de aglutinação, e isso com certeza está escrito aí nos anais da história do nosso setor. Caio, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado e parabéns pela organização desse brilhante painel que você proporcionou. A palavra está com você, por favor. Jacir, muito obrigado pelas palavras, pela amizade, a cada um dos que estão aí. Aprendi demais hoje e me veio à cabeça uma frase do Gonçalo que me alimenta a vaidade de ser um minerador de talentos. O que nós temos aqui hoje são talentos que a gente teve a habilidade, Jacir, de minerar. E essa é a função, numa certa fase da nossa vida. É buscar esses talentos, trazê-los para que essa gente toda que está nos escutando possa aprender, possa se alimentar. Nós discutimos hoje o novo e o norte do futuro. Portanto, uma discussão essencial. Nós trouxemos aqui, digamos, uma pleiade de gente que trabalha pelo Brasil, para o Brasil. Eu quero dizer que essa semana foi uma semana muito rica. A gente pôde crescer e perceber como nós temos que operar com uma visão de cadeia integrada, da lógica de cadeia produtiva, sem separações. O debate de hoje foi excelente. Rossato, Mário, Luciano, vamos dizer assim, que vivem o dia a dia desses problemas, abrindo o coração e chamando para a integração. Isso é excepcional. O Gonçalo com a ideia do plano. A gente tem que trazer mais o Gonçalo, Jacir, para perto de nós, que estamos vivendo um momento. Eu me lembro aqueles que fizeram química, nas aulas de química, o momento da titulagem, quando a cor vira vermelho. Eu acho que o Gonçalo pode nos ajudar muito nesse momento. Às vezes, essas cabeças de fora que não estão no dia a dia, que às vezes insiste sempre na mesmice, quebre faça aquela cadeia da glicose aparecer o metano como ele fez agora. É isso que nós precisamos fazer. Gente, olha, uma semana extraordinária. Obrigado muito. Quero agradecer demais, vamos dizer assim, aos nossos patrocinadores, sem a BASF, a Bayer, a Corteva, a Fertilaco, a FMC, a Singenta, a LMC, a Ubifol, a Tereos, na figura do Jacir, que sempre nos apoia, a Ecera, a UPL, a Irrara. Sem eles a gente não poderia ter realizado. Espero contando com vocês. E em outubro voltamos aqui. E voltamos talvez com novas ideias. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jacir. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Um abração. Prazer.